distribuição de alguns Pedro, projetos, como é que não aparece a minha imagem? O vereador Mauricinho. A foto é diferente, mas está aparecendo. Saudando todos os presentes, funcionários dessa casa que nos acompanha pelo YouTube, os convidados que estão aqui presentes, também os nossos procuradores, o doutor Denilson e a doutora Débora, nossa secretária da comissão, Sabrina, os convidados, Jane, presidente do Sinsege, o Sérgio, presidente do Ipreville, e também o secretário Flávio, nosso secretário da Fazenda no município. Obrigado pela presença dos senhores, enaltece essa discussão sobre o parecer do projeto número 58. Eu vou rapidamente aqui declarar aberta a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Essa comissão, presentes os membros, presidente da comissão, vereador Richard Harrison, secretário, vereador Fábio D'Alonso, membros, vereador Odir Nunes e vereador Roque Matei. Nesse momento eu passo a palavra ao presidente da comissão de Finanças do município, vereador Roque Matei, para que ele possa fazer a abertura da sua comissão também. Libera o som do vereador Roque. Obrigado, vereador Richard. Tudo bem? Obrigado, presidente. Quero também saudar os demais vereadores. Vejo aqui o vereador Fábio D'Alonso, nosso secretário, a vereadora Iracema, o vereador Odir Nunes, que é membro da comissão, juntamente com o vereador Fábio, né? Não vejo mais nenhum outro vereador, mas se tiver algum vereador participando, né? Quero também saudar. Quero saudar os técnicos da casa. Eu vejo aqui a Sabrina, o Denilson, a Débora e os demais que também não consigo ver aqui. Vejo agora, chegou o Nereu também. Em nome de vocês, quero saudar todos os técnicos que dão suporte aqui para o Legislativo. Quero também saudar os nossos convidados, a Jane, do Sinsege, o secretário Flávio e o Sérgio do Ipreville. Sejam bem-vindos também. E eu quero abrir aqui também a nossa comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município, em conjunto com a comissão de Justiça, Legislação e Redação, e com aqui os membros presentes, repetindo, né, o vereador Fábio D'Alonso, que é o nosso secretário, o vereador Odir Nunes. Então já temos quórum, está aberta a nossa comissão. Devolvo a palavra ao presidente Richard. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque. Obrigado, vereador Roque. Eu acabei esquecendo aqui de citar a vereadora Iracema. A vereadora Iracema é membro da Comissão de Saúde do município e do nosso legislativo, e ela ainda não dá para abrir a comissão deles porque falta 2 membros. Um é o vereador Natanael Jordão, que teve que se ausentar, pediu escusas, e o vereador Mauricinho, que é o presidente desta comissão. Eu vou rapidamente aqui fazer a distribuição das proposições aos relatores, enquanto aguardamos a chegada do vereador Mauricinho Soares, para que a gente possa fazer a abertura também da Comissão de Saúde. Projeto de Lei Complementar 20/2017, de autoria do vereador e hoje deputado estadual Fernando Crelli, que dispõe sobre a obrigatoriedade das casas de shows, boates, salões de festas e estabelecimentos similares exibirem advertência sobre o perigo da associação entre bebida alcoólica e direção do trânsito e da outras providências. Relator, vereador Odir Nunes. Projeto de Lei Complementar 34/2017, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, regulamenta a atividade de comércio de artesanato do município de Joinville e de outras providências. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Projeto de Lei Complementar 2/2018, de autoria do vereador Jean Schroeder, dispõe sobre a obrigatoriedade de recolhimento diário das caçambas de coletoras de lixo, entulhos ou outros inservíveis que estejam alocados em vias públicas do município de Joinville e de outras providências. Relator, vereador Richard. Projeto de Lei Complementar 14/2019, de autoria da vereadora Tânia Larson, dispõe sobre a cassação de alvará de funcionamento de estabelecimento que forem flagrados comercializando, adquirindo, transportando, estocando ou revendendo produtos oriundos de furto, roubo ou outro tipo de ilícito. Relator, vereador Odir. Projeto de Lei Complementar 15/2019, de autoria da vereadora Ana Negrini Hermes,
Altera os dispositivos da Lei Complementar número 360 de 2011, nos seguintes termos. A emenda não fala quais são os termos. Relator, vereador Roque Matei. Projeto de Lei Ordinária 29/2019, de autoria da vereadora Ana Negrini Hermes, altera e acrescenta o dispositivo da Lei Complementar número 360 de 2011, dispondo sobre a responsabilização por animais soltos, estabelecendo normas para seu atendimento no município de Joinville e outras providências. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Projeto de Lei Complementar 16/2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo Municipal a prorrogar os mandatos dos atuais membros do Conselho e outros órgãos colegiados que possuam participação da sociedade civil quando perdurar o impedimento para a ampla participação. Desculpa, esse aqui já é discussão. Pulei aqui. Não. Ainda é distribuição. O projeto é do Executivo. Projeto de Lei Complementar número 16/2020. Uma pequena confusão aqui. Autoriza o Executivo Municipal a prorrogar o mandato dos atuais membros dos Conselhos e de outros órgãos colegiados que possuam participação da sociedade civil, enquanto perdurar o impedimento para ampla participação popular, reuniões presenciais em razão do atual estado de calamidade pública em saúde. Relator, vereador Richard. Projeto de Lei Ordinária 105/2017, de autoria do vereador Natanael Jordão, dispõe sobre a obrigatoriedade de casas de show, boates, salões de festas, estabelecimentos similares exibirem em suas dependências, sobre o perigo da associação entre bebida alcoólica. Aqui o relator é o vereador Odir. Os projetos têm similitude, o projeto do vereador Natanael Jordão e do deputado Fernando Krelling, em 2017, unificando os dois projetos, distribuindo ele ao vereador Odir Nunes. Projeto 117/2017 dispõe sobre medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnologia em ambiente produtivo no âmbito do município de Joinville. Relator, vereador D'Alonso. Projeto de Lei Ordinária 160/2017, de autoria do vereador Wilson Correia, dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de adolescentes e jovens atendidos em medidas socioeducativas para empresas vencedoras de licitação pública no município de Joinville. Anunciar a presença do vereador Maurício Peixe, que é membro desta comissão, e o momento já que distribuo o projeto de lei 160/2017 ao vereador Maurício Peixe. Projeto de Lei Ordinária 180/2018, de autoria do vereador Wilson Correia, concede às pessoas portadoras de TEA, transtorno no espectro autista, o direito de utilizar as vagas reservadas para os deficientes e da outras providências. Relator, vereador Roque Matei. Eram essas as distribuições. Eu passo a palavra ao vereador Mauricinho Soares, que acaba de chegar para a discussão conjunta. Vereador Mauricinho Soares, presidente da Comissão de Saúde e Previdência Social. Ouvindo? Presente. Ouvindo? Então, demos por aberto, então, a nossa Comissão de Saúde, em conjunto com a legislação, com a presença da vereadora Iracema do Retalho. Natália Jordão está presente? Não vi, vereador. Não, o vereador Jordão se ausentou, vereador Mauricinho. Teve que resolver um problema de família. Ok, então está aberta a nossa comissão. O que tem? Tem mais alguma coisa? Ok, presidente. Devolvo a palavra ao senhor. Obrigado, vereador Mauricinho Soares. Então, de forma conjunta, discutimos o parecer do projeto de lei ordinária 58/2020, com autoria do Poder Executivo, que autoriza a suspensão dos pagamentos das contribuições previdenciárias patronais e dos refinanciamentos de dívidas do município com o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Joinville, o IPREVILE, com vencimento entre o dia 1º de março e 31 de dezembro de 2020. Eu vou ler aqui completamente o parecer pela aprovação. O parecer é desse relator, portanto, tem o parecer também dos nossos técnicos que faziam alerta à questão
do decreto do governo que foi expedido na sexta-feira e publicado hoje pela manhã. Eu vou fazer a leitura, o parecer do relator é pela aprovação, vou ler ele todo, depois nós colocamos em discussão. O relatório trata-se de projeto de lei ordinária 58/2020, de autoria do Poder Executivo, encaminhado por meio de mensagem 6021, de 2 de janeiro de 2020, e que objetiva adequar os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas do município de Joinville com o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Joinville, o IPREVILE, e o reconhecimento das contribuições e o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais ao previsto na Lei Complementar Federal número 173/2020. Breve relato. Análise da viabilidade jurídica da proposição, competência do município. Ao que parece, não há restrição imposta às municipalidades para que legislem sobre a matéria em que refere a proposição. Direito financeiro e previdenciário. Suspensão de pagamento do regime próprio de previdência municipal. Conforme consta o artigo 24, 1º, 2º e 7º da Constituição Federal, é competência concorrente dos entes federados legislar, na medida de suas peculiaridades, a respeito das seguintes temáticas: direito financeiro, orçamento e previdência social. Por sua vez, o artigo 30, 1 e 3 atribui às municipalidades a competência legislativa sobre assuntos de interesse local, dentre as quais se insere a aplicação de suas rendas. No âmbito do município de Joinville, o artigo 4º, inciso 1º, o artigo 37, inciso 3º e o artigo 126, todos da Lei Orgânica, também versa sobre a competência local, privativamente ao prefeito, dar início a projetos de lei que disponham sobre regimento jurídico e regime previdenciário dos servidores municipais. Artigo 4º, o município de Joinville compete dispor sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições. Artigo 37. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponha sobre: terceiro, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores. Artigo 126. O município estabelecerá por lei o regimento previdenciário de seus servidores, garantindo a assistência médica, hospitalar e ambulatorial. Sendo assim, opina-se pela competência legislativa municipal acerca da temática sobre a qual versa o projeto em exame. 2.2. Forma de vinculação da proposição. Neste mesmo sentido, não há irregularidade na forma da proposição, uma vez que a Lei Orgânica Municipal arrola quais matérias ficam reservadas à Lei Complementar, parágrafo único do artigo 33, aos decretos legislativos, artigo 46 e 47, e às resoluções do artigo 48. Desse modo, tendo em vista que não há imposição para que a matéria de que trata o projeto sob análise seja disposta por alguma daqueles instrumentos, lei complementar, resolução ou decreto legislativo. Tem-se que sua regulamentação tem por gênese a lei ordinária municipal. Iniciativa. Aqui também, ao cotejar a matéria vinculada pela proposição com os assuntos a que a lei orgânica desse município estabelece, a reserva de iniciativa dos membros do Poder Legislativo, artigo 38 da Lei Orgânica Municipal. Não há ofensa à prerrogativa de tal poder. Ainda frisa-se que a matéria, por tratar de regime de previdência dos servidores municipais, é de competência privativa do chefe do Poder Executivo, como bem dispõe o artigo 37, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal e anteriormente citado. 2.4. Exame. O projeto objetiva suspender os pagamentos das contribuições previdenciárias patronais e dos refinanciamentos de dívidas do município com o Instituto de Previdência dos Servidores e tem por fundamento previsto na Lei Complementar Federal número 173/2020 vigente. Diz o artigo 9º da Lei Complementar número 173/2020 que: artigo 9º, ficam suspensas a forma do regulamento os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas do município com a Previdência Social com vencimento entre o dia 1º de março e o dia 31 de dezembro de 2020. O parágrafo 1º foi vetado. O parágrafo segundo, a suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos municípios devido aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica. Aqui pede-se vênia para abrir parênteses e frisar que o conteúdo do projeto sob análise encontra compatibilidade com as determinações da Constituição Federal e as demais normas legais vigentes. Ao que parece, não há
correlação entre a Lei Complementar Federal 173 e o disposto do artigo 195, parágrafo 11 da Carta Magna, bem como alertado pela Procuradoria desta Casa Legislativa, em seu parecer jurídico, a vedação, a moratória e ao parcelamento em contribuição por prazo superior a 60 meses. Parágrafo 11º e o artigo 195 da Constituição Federal. Atinge, então, somente o regime geral de previdência social, e não os regimes próprios. Seguindo, durante a discussão com os convidados da reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ocorrida no dia 15 de junho de 2020, foi questionado sobre a necessidade de se aguardar a regulamentação da lei federal sobre o tema para que somente então tramitasse o projeto oriundo do Poder Executivo Municipal. Isso porque, como colacionado acima, a redação do caput do artigo 9º da Lei Complementar número 173/2020 estabelece a suspensão na forma do regulamento. Além disso, a Secretaria de Previdência Social, editou um comunicado e recomenda que os gestores da RPPS e demais interessados aguardem a publicação da regulamentação para esclarecimento de suas dúvidas sobre o assunto. Nesse sentido, observa-se que o chefe do Poder Executivo Municipal, ao redigir o projeto de lei, cuidou para não afastar a incidência da futura regulamentação federal na lei local, se assim aprovado o projeto sob análise. É justamente esse o teor do artigo 2º do projeto. Artigo 2º, a suspensão de que trata o artigo 1º desta lei se dará de forma de regulamento, conforme preceitua o artigo 9º, caput da Lei Complementar Federal 173, de 27 de maio de 2020, a ser editado pelo Governo Federal. Neste mesmo sentido, e o caput do artigo 9º da Lei Complementar Federal número 173, 2020, que, embora acima citado, por bem colacionar novamente, ficam suspensos na forma do regulamento os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas do município com a Previdência Social com vencimento entre o dia 1º de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020. Nota-se que o objetivo do projeto de lei ordinária 58/2020 é trazer para a esfera municipal aquilo que prevê a norma federal, suspender por período certo entre março e dezembro do ano corrente os pagamentos das contribuições previdenciárias patronais e refinanciamento de dívidas do município com o Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Joinville e Preville. Seguindo no mesmo norte, será a aplicabilidade e a operacionalização do conteúdo da lei municipal quanto da edição e da regulamentação federal. E, posteriormente, a propositura do presente projeto, especificamente em 22 de junho de 2020, no Diário Oficial da União, número 117, foi editada e publicada a portaria número 14.816, que regulamenta o artigo 9º da Lei Complementar 173/2020, disposição autorizada pelo projeto de lei disposição autorizadora pelo projeto de lei número 58/2020. Assim, é que, de acordo com a redação atual do projeto, o município fica estritamente vinculado aos regramentos previstos na portaria 14.816/2020, uma vez que determina em sua redação apresentada no projeto de lei 58/2020. Este fica vinculado à regulamentação posterior da Lei Complementar Federal, seguindo então em esteira semelhante. Sendo assim, ficam preenchidas as formalidades necessárias para a admissibilidade da proposição em destaque, sem prejuízo da análise dos aspectos técnicos a ser procedida pela comissão de mérito competente. Conclusão. Assim, por todo o exposto, recomenda-se a aprovação do projeto de lei complementar número 58/2020 pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação quanto aos seus aspectos de admissibilidade jurídica, considerando-se que preenchidas as formalidades mínimas quanto à sua discussão pela comissão de mérito. Joinville, 22 de junho, assina o relator, o vereador Richard Harrison. Em discussão. Vereador Maurício Peixe. Libera o senhor, vereador Maurício Peixe. Bom, boa tarde, presidente. Quero saudar os demais vereadores da comissão, os convidados, e também os nossos convidados aí para debater esta matéria. Presidente, este é um parecer político, ou seja, jurídico, sim, mas político, né? Então, nós ficamos só de esperar o parecer ou um debate jurídico feito pela casa, pelos técnicos da casa. Eu queria perguntar se eles já têm esse parecer, porque ficou combinado isso na última reunião. Obrigado. Obrigado.
Mais algum inscrito? Vou passar a palavra, então, à doutora Débora, que fez o parecer técnico. Doutora Débora, libera o som da doutora Débora, por gentileza. Boa tarde, senhores vereadores. Eu estou sem som. Eu não sei se os senhores conseguem me ouvir, mas eu não consigo ouvi-los. Eu vou explicar o parecer mesmo sem som nenhum, depois eu saio e volto, tento me adequar. Mas vou explicar o parecer mesmo assim. Para nós, não é muito fácil lidar com uma temática que nos afeta diretamente enquanto servidores. Mas, da mesma forma, temos o dever técnico institucional de orientar os senhores vereadores no tocante à admissibilidade jurídica das proposições. Isso quer dizer que a gente analisa as proposições conforme a Constituição e demais leis do ordenamento jurídico para verificar se essas proposições são admissíveis para fins de tramitação e discussão nas comissões de mérito pertinentes. Nesse caso, nós não analisamos a conveniência, oportunidade, justeza, economicidade das proposições, mas tão somente requisitos básicos de admissibilidade e eventuais outros requisitos que caibam. Nesse caso, trata-se de uma lei que autoriza a suspensão dos pagamentos das contribuições previdenciárias patronais e refinanciamentos de dívida do município com o IPREVILE, nos termos da legislação federal já publicada, Lei Complementar número 173. Nesse caso, nós analisamos que há competência do município para legislar sobre a temática. Quanto à forma, na hora que estávamos fazendo o parecer, surgiu uma dúvida. Eu fiquei em dúvida se seria uma matéria tributária ou financeira, porque isso faria toda a diferença quanto à forma de veiculação da proposição. Mas, analisando bem e com base em notas técnicas emitidas pela Secretaria de Previdência da República, que é o órgão gestor de todos os regimes próprios do país, nós entendemos por bem que se trata de uma matéria de índole financeira e não tributária. E aqui eu explico por quê. A Constituição prevê que ao município compete instituir tão e somente uma contribuição previdenciária, que é a dos segurados, nós servidores, para com os nossos regimes próprios. E também tem outros argumentos. O segundo argumento, que é a parte da Constituição que trata da contribuição patronal dos entes aos regimes próprios, ela vem tratada no artigo 40, que trata dos agentes públicos, e não na parte que trata do sistema tributário nacional. Mas há mais um argumento. Eu não consigo ouvir. Só um minutinho. Peço à técnica que possa dar uma checada no YouTube. Parece que está sem som no YouTube lá. Dá uma verificada lá, João. Obrigado. Pode seguir. Posso continuar? Eu estou sem som. Então, há mais um argumento que seria o mais forte, na verdade, que é o seguinte: toda relação jurídico-tributária tem que ter um polo passivo diferente de um polo ativo. A Constituição prevê que aos municípios é dado instituir contribuição dos segurados. Mas, se fosse feito um raciocínio inverso, falasse, o município também pode instituir uma contribuição do ente público. Ok, a competência tributária seria do ente, do município, ainda que arrecadada por outrem, que seria a autarquia, o IPREVILE, no caso. E, nesse caso, o sujeito passivo e o sujeito ativo se confundiriam, o que a gente chama de confusão. Então, por esse motivo, também é que verificamos que não é uma relação de direito tributário, mas sim de direito financeiro. E conforme previsto por essas notas técnicas da Secretaria da Previdência da República, é contribuição de direito financeiro, que apenas tem esse nome, contribuição, mas que se fundamenta no equilíbrio financeiro autuarial dos regimes próprios. Então, verificamos que é acertada a via de veiculação da proposição. Também, quanto à iniciativa, parece-nos ser cabível tão e somente ao chefe do Poder Executivo apresentar matérias que versem sobre essa temática, servidores públicos e aposentadoria dos respectivos servidores públicos.
Nós fizemos o cotejamento dessa legislação, dessa proposição, com a legislação hoje em vigor, a Lei Complementar 173, e parece-nos que se trata apenas de uma adequação ao plano municipal do que trata a Lei Complementar 173. Mas aqui nós temos que fazer algumas ressalvas. Na reunião passada foi aventada uma eventual inconstitucionalidade material da proposição, com base no artigo 195, parágrafo 12 da Constituição Federal, que proíbe parcelamentos e moratórias para as contribuições. Analisando bem a temática, nos debruçamos sobre isso, verificamos que se trata de uma regra aplicável tão somente ao regime geral de previdência social, ainda que exista uma disposição que pode se aplicar às disposições do regime geral subsidiariamente aos regimes próprios, nós entendemos que não se aplica porque ela é específica. O artigo 195.12 remete às contribuições previstas no caput, inciso 1º, a linha A e B, que são as contribuições do regime geral, do empregador e do empregado no regime geral de previdência. E também, por esse motivo, nós entendemos que não haveria essa inconstitucionalidade, mas também porque não se trata de matéria tributária. E não se tratando de matéria tributária, não há que se falar na aplicação de institutos tipicamente tributários, como parcelamento e a moratória. Então, entendemos que ultrapassada essa questão. Nós fizemos duas considerações no nosso parecer, que seriam que as comissões de mérito possam se debruçar sobre algumas questões para melhor analisar a proposição, porque verificamos que ela não vem instruída com documentação suficiente. Então, nós sugerimos que as comissões de mérito avaliem os elementos contundentes que demonstrem a necessidade da proposição e dos reais impactos que a implementação legislativa pode acarretar no plano concreto. Como nós fizemos o nosso parecer na semana passada, ainda não havia a regulamentação da Secretaria da Previdência. E nós havíamos olhado no site da Secretaria da Previdência uma orientação de que os municípios aguardassem para veicular as proposições a respeito da temática até que fosse implementada essa portaria. Então, no nosso parecer, a orientação seria que se aguardasse, então, essa regulamentação para que todos os senhores vereadores pudessem estar a par da temática e pudessem debater sobre ela, porque o nosso papel enquanto técnico é muito diferente dos senhores, que congregam também o ponto de vista técnico, mas também o ponto de vista político. Então, por esse motivo, para não tirar dos senhores, sob pena de uma afronta material, a Constituição e as prerrogativas dos senhores vereadores, nós havíamos entendido por bem aguardar essa regulamentação. Mas, ao que verificamos, hoje foi regulamentada através da portaria número 14.816, publicada no diário de hoje. Considerando todas essas questões e a regulamentação ocorrida na data de hoje, nós tão e somente fizemos essas sugestões às comissões de mérito e sugerimos também que, eventualmente, seja conferido algum prazo aos senhores para que possam tomar conhecimento das disposições dessa portaria. Quanto ao nosso parecer técnico, preenchidos os requisitos de admissibilidade, nós sugerimos a aprovação. Agradecer a doutora aí pela explanação. Eu coloco ainda em discussão. Vereador Maurício Peixe. Só antes de passar a palavra ao vereador Maurício Peixe, João, dá mais uma checadinha, depois o vereador Odir. Dá uma checadinha no som, parece que o YouTube está ainda sem som. Vereador Maurício Peixe, depois o vereador Odir. Presidente, eu entendi, né? Parabéns aí à doutora Débora, à equipe jurídica, pelo levantamento que fez. Eu acho que essa é uma matéria muito nova, que ainda até agora era desconhecida, tanto que essa publicação saiu agora de manhã, né? A regulamentação, o município realmente não tinha esperado. Eu a princípio, concordo, não teria problema nenhum. Eu gostaria só de ter mais um pouquinho de tempo, um dia aí, para que a gente pudesse dar uma olhada nos pareceres corretamente. E essa portaria que saiu hoje de manhã, a equipe nossa aí já está verificando, mas se desse para deixar aí pelo menos para amanhã,
para a gente colocar em votação. Eu pediria isso, né? Sem precisar pedir vistas, sem nada. A minha condição é que, a princípio, eu vou votar favorável à questão da legalidade, né? Mas se pudéssemos fazer aí para um dia, para poder ter uma certeza daquilo que a gente está votando, seria melhor. Não sei o que o Odir tem a propor aí, mas seria essa a minha posição. A Jane também está aí, não sei, ela que colocou essa questão da ilegalidade, né? Na semana passada, ela falou de 2 ou 3. A doutora Débora falou de uma, da legalidade de uma, né? Então, seria interessante ver se correspondeu para eles, para os servidores públicos, para o sindicato, aquilo que foi feito. Obrigado, presidente. Ok, vou passar a palavra ao vereador Odir, depois o doutor Denilson. Vereador Odir, libera o som para o Odir. Está liberado, Odir. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a Jane, boa tarde ao secretário Flávio, doutor Denilson, doutora Débora, a Sabrina, o Nereu, todos os vereadores, vereador Iracema. Eu gostaria de saber do secretário, Flávio, qual o montante paramos de pagar, tanto o parcelamento, que já está em andamento, mais esses meses até dezembro. Qual o montante aproximado que vai dar em 31 de dezembro a dívida do Ipreville? Libera o som para o secretário Flávio, se ele puder responder. Secretário Flávio. Já lhe devolvo a palavra depois, vereador Odir. Sim, sim. Secretário Flávio. Eu, primeiramente, quero saudar aqui os presidentes já nominados, vereador Roque, vereador Richard, vereador Mauricinho, e assim fazendo todos os vereadores presentes. Parabenizar também a doutora Débora, né, que fez uma brilhante explanação, avaliando todos os requisitos e que demonstraram também boa parte daquilo que nós falamos na semana passada. Parabenizar assim também e saudar assim também todos os servidores da casa, presidente Jane do Sinsege, presidente Sérgio de Preville, todos aqueles que nos assistem. Bem, atendendo então o questionamento do vereador Odir, nós, considerando aquilo que se encontra enquadrado nessa possibilidade, a dívida patronal poderia ser em torno de 84 milhões, considerando também os termos apontados aqui pela portaria, né, que também foi mencionada, seria algo em torno de 45 milhões o potencial, e totalizando aqui algo que poderia ser entre 111 até 150 milhões, isso considerando o potencial, né, pensando de que não fosse feito nenhum tipo de pagamento, mas certamente o município também está atento a todas as possibilidades no decorrer da trajetória do presente projeto, né? É o que nós temos aqui, senhor presidente. Ok. Vereador Odir. Flávio, em torno de 120 milhões. Mas o valor total hoje que a prefeitura hoje deve dos parcelamentos. Vamos imaginar que a prefeitura fosse hoje quitar toda a sua dívida com o Ipreville. Qual é este valor? O parcelamento se encontra em dia, vereador Odir. Uhum. Parcelamento, nós não temos hoje dívidas em atraso do parcelamento no presente momento. Não, mas não, O que o projeto comenta aqui é a hipótese de um não pagamento futuro, mas o parcelamento está em dia. Sim, mas qual é o valor que a prefeitura deve em parcelamentos? O senhor entendeu, secretário? Talvez o Sérgio possa responder, né, Odir? Pode, qualquer um, para nós. Eu queria tirar essa dúvida. Está ali o Sérgio, agora que eu vi o Sérgio aí na tela. Tá bom, presidente? Boa tarde, vereador Odir. Estou de máscara agora, o protocolo, né? Pois é. O valor total dos parcelamentos, eu tinha dado um overview da semana passada.
onde a gente colocou que são 9 parcelamentos ativos. Aqueles parcelamentos que vêm lá do passado, aquele último da lei 4.120, que podia fazer lá em 240 parcelas, hoje já não pode mais, foi quitado em abril desse ano. Hoje nós temos 9 parcelamentos ativos. O parcelamento mais antigo é o 0,83, a gente chama de TAP, termo de acordo de parcelamento, é o 0,83/2016. Ele está com 51 parcelas de 60 pagas, faltam 9 parcelas. E aí, sucessivamente, os outros termos, 44 de 60 parcelas, e assim sucessivamente, o total são 9 parcelamentos e o montante disso são 220 milhões. 220. Isso. Vamos dizer, se a prefeitura quisesse quitar hoje, ela teria que pagar 220 milhões. É isso mesmo. É isso? Tá bom. Queria também dizer que essa é uma preocupação que nós devemos ter, todos nós, não vou mais aqui falar, porque todos nós já conhecemos com muita profundidade a importância do IPREVIL, que é um instituto que serve de exemplo e serviu também já de exemplo. Muitos institutos foram implantados no Brasil, pegando o exemplo do IPREVIL. Mas, senhor presidente, também acho interessante a gente ouvir a presidente do Sinserge. Com certeza ela irá se manifestar, mas antes, porém, eu quero parabenizar a doutora Débora pela excelente explanação. E só lá no seu parecer, eu acho, vereador Richa, quando diz parece, no início do seu parecer, tem a palavra parece. Na Comissão de Legislação e Justiça, quando você vai dar o parecer, ou é ou não é. Talvez dar uma olhadinha no termo, eu não consegui seguir o pensamento da palavra parece. Né? Parece, na legislação e justiça, é um termo, me corrija os procuradores, que não pode dizer ou é ou não é. Mas eu também quero concordar com o vereador Maurício Peixe, eu quero dizer que também o que nós queríamos ter um maior aprofundamento é sobre a regulamentação. Eu acho que isso é interessante, porque, como saiu hoje, nós vamos dar um cheque em branco para o prefeito, nós não sabemos qual os termos dessa regulamentação. E, para isso, evidentemente, conforme bem frisou o vereador Maurício Peixe, eu também sou da opinião, nessa comissão eu vou ser favorável. Agora nós temos que nos aprofundarmos também na regulamentação, que é importante para que amanhã ou depois o nosso instituto não seja prejudicado por nós não termos o conhecimento da regulamentação. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, só, vereador, foi ali a discussão é sobre as formas e formalidades, e, na verdade, ao citar ali, não era que parece, na verdade, é o que parece. É um termo utilizado em todos os pareceres. Então, eu já peço, a minha assessoria já está consertando isso aí para que nós possamos continuar aqui a discussão. Tem algum inscrito? Doutor Denilson tinha levantado a mão. Doutor Denilson. Boa tarde, senhores vereadores, todos que nos acompanham. Todos me escutam? Só para me certificar. Não, talvez seja até intempestivo o que eu vou falar agora, que eu estava acompanhando pelo chat da nossa reunião, pelo Zoom, e a Sabrina havia alertado a nossa secretária sobre a não transmissão da nossa reunião no YouTube. Então, para fins de publicidade, como ela mencionou bem, é imprescindível que toda essa reunião seja transmitida. Mas me parece que eu chequei agora o YouTube e isso voltou a acontecer, né? Então está sendo transmitido. Era só para fazer esse registro, né? Considerando que as nossas reuniões estão acontecendo apenas em meio virtual e as pessoas estão impossibilitadas de acessar as dependências da Câmara para fins de publicidade e da veiculação das informações dessa reunião. Okay. Corretíssimo, doutor Denilson. Nós estamos aqui acompanhando, aqui, a assessoria está verificando para que a gente não cometa esse erro aí. Nós estamos em contato com o técnico João
De vez em quando alguém se manifesta aí, nós já pedimos para fazer essa intervenção sistêmica aí e nos auxiliar nas atividades aqui das reuniões para dar publicidade a elas. Algum inscrito? Vereador Maurício Peixer o senhor tinha pedido para discutir amanhã, é isso? Libera o som para o vereador Maurício. Exatamente, presidente, que não deu tempo realmente de ver o parecer, de ler o parecer, e nem essa portaria que saiu hoje de manhã. Então, aí nosso jurídico, que tendo a assessoria, está verificando e pediu para nós aí 24 horas, pelo menos, para dar uma analisada. Então, pediríamos para fazer a votação, se houvesse, né? Porque a gente também não está preparado para a votação hoje. Se houvesse votação, então amanhã, poderia marcar uma extraordinária aí amanhã, 16h30, para aí, 16h45, só para a votação, para a gente só ter a certeza de que está tudo correto. Ok, então, vou deixar à disposição e já faço aqui a convocação das demais comissões para amanhã, às 16h45, nós, em conjunto, fazermos a votação, ao pedido do vereador Maurício Peixe. Eu acho que o tema é importante, tem um decreto, o decreto está traz bem lúcido, secretário Flávio. Peço aí a sua colaboração, da Jane também, e do nosso presidente do Previle, presidente do sindicato, o Sérgio, presidente do Previle, e o nosso secretário de administração, aliás, desculpa, o secretário de finanças do município, o secretário Flávio. Amanhã às 15h45, só para uma eventual dúvida, estarmos prontos aí, fazemos a votação. Então, já deixo aqui convocado para amanhã a nossa Comissão de Legislação, Justiça e Redação, acatando um pedido do vereador Maurício Peixe, para as 16h45. Passo a palavra ao vereador Mauricinho Soares. Presidente, obrigado. Também eu concordo com o senhor deixar para votação amanhã, porque nós estamos sem a presença do vereador Natanael Jordão. E o vereador Natanael Jordão tem que estar nessa reunião amanhã, que hoje parece que ele teve um probleminha aí, mas amanhã ele estará, e já vou entrar em contato com ele depois aí, que ele tem que estar presente, né, para nós votarmos também amanhã, já que é em conjunto. Já vou, também depois do senhor, já vou designar o relator do projeto para nós votarmos tudo amanhã já, para nós liquidar isso e votar, como a legislação vai votar, nós também já votamos o nosso parecer também, do relator, mas nós precisamos a presença do vereador Natanael Jordão. Então, se a assessoria está me ouvindo, do vereador Natanael Jordão, então amanhã ele não pode faltar, às 16h45, a gente votar já esse projeto, já em conjunto também. Obrigado, presidente. Também fico de acordo para amanhã, 16h45, em conjunto, a nossa Comissão de Saúde. Vereadora Iracema do Retalho, que está ali, estou também convidando o vereador Natanael Jordão para estar presente amanhã, às 16h45. Obrigado, presidente Richard. Então, o projeto está retirado de pauta para a reunião amanhã. Passo a palavra ao vereador Roque Matei para que possa convocar também a Comissão de Finanças e Contas do município. A presidente Sérgio, o presidente do Previle e o nosso secretário, na mesma plenária virtual, está os pareceres, para que vocês também possam fazer acesso a ele e alguma eventual dúvida que surja, né? Então, já está ali os pareceres, inclusive já também com a regulamentação da Presidência da República lá em relação ao 173, que faz todo o regramento para o pagamento dessa dívida que vai ficar acumulada. Vereador Roque Matei. Obrigado, presidente. Também acompanho aqui o positivo requerimento do vereador Maurício Peixe, né? E já convoco a nossa comissão de Finanças, Orçamentos e Contas do município, o vereador Fábio D'Alonso, nosso secretário, o vereador Odir, membro, Paraíba, membro, e o vereador Jordão, membro da nossa comissão, para amanhã, às 16h45, em conjunto com a Comissão de Legislação. Ok? Está convocado, presidente? Ok. Agradeço aí a participação de todos. Está suspensa a discussão do projeto 58. Vamos continuar com a pauta aqui da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Okay? Obrigado a todos. Quem quiser continuar participando da comissão, está convidado aí a participar.
O vereador Roque e o vereador Mauricinho podem encerrar as comissões, né, de Finanças e a Comissão de Saúde. Libera o som para o vereador Mauricinho. Obrigado, vereador Richard. Eu, então, declaro encerrada a nossa Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município de Joinville. Até amanhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado, vereador Roque, vereador Richard. Também demos por encerrada a nossa Comissão de Saúde e já convocando para amanhã às 16h45. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado a todos que participaram. Continuamos aqui a discussão sobre os projetos de lei dos nossos relatores, aí, as proposições e as votações. Seguindo aqui, o projeto de lei ordinária 41/2020, redação final, a autoria do vereador Fábio D'Alonso, denomina a Rua Amélia Teixeira Diniz, a Rua 2, o loteamento Jardim Flamboyant, Distrito Industrial. A redação final é redação final, em discussão. Não havendo discussão e votação, os que concordam permaneçam como estão, ou com sinal de positivo aí, né? Não dá mais para fazer como estão, né? Está aprovado. Projeto de lei ordinária 189/2019, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, reconhece de utilidade pública municipal a Associação Beneficente Centro Espírita Caboclo 7 Pedreiras. Vereador Odir Nunes, essa é a redação final? Não. Vereador Odir Nunes, o relator. Libera o som para o vereador Odir. Senhor presidente, senhores vereadores, o nosso parecer pela aprovação, haja visto que foram preenchidos todos os requisitos que a lei exige. Obrigado, senhor presidente. Ok. Em discussão, parecer do relator pela aprovação. Não havendo discussão, os que concordam com sinal de positivo aí. Ok, está aprovado. O projeto, a emenda modificativa 1/2020 ao projeto de lei ordinária 181/2019, de autoria do vereador Richard Harrison, modifica o inciso 4º do artigo 2º, o parágrafo único do artigo 3º, o caput do parágrafo 2º do artigo 8º, inciso 8º do artigo 20, incisos 7º e parágrafo 1º do artigo 23, do caput do artigo 28, todos do projeto de lei ordinária 181/2019, para sanar vício de linguagem incorreta de técnica legislativa ou lapso manifesto. O relator, vereador Roque Matei. Libera o som do vereador Roque. Ok, está liberado, presidente. Obrigado. Eu estou aqui com o parecer, tá? E preenchendo todos os requisitos legais também, esse parecer. Eu acompanho o parecer técnico, que é pela aprovação da emenda modificativa número 1 de 2020, do projeto de lei ordinária 181/2019, pela Comissão de Justiça, Legislação, Justiça e Redação. Tá? Então, eu sou favorável à aprovação desse parecer. Okay. Coloco em discussão. Vereador Maurício Peixa. Senhor presidente, só para entender o que é, eu sei que é uma adequação à linguagem, né? Mas o que é, em que está se modificando isso? Qual lei? Eu não entendi, eu não verifiquei. Infelizmente, não tive tempo de ver hoje. Vereador Roque, o senhor pode só fazer a leitura ali da alteração da técnica? Posso. O parecer, ele trata-se de análise de emenda modificativa 1 de 2020, apresentada no projeto de lei ordinária 181/2019, que trata da reforma do serviço de acolhimento familiar no município de Joinville e de outras providências. A emenda objeto dessa manifestação tem por objetivo alterar as redações derivadas da emenda apresentada inicialmente pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Saúde, Assistência Social e Previdência Social. Então, na realidade, vereador Maurício, foram somente ajustada aí a legislação, as emendas que já tinham sido apresentadas, tá? Em relação ao projeto 181/2019, ok? São ajustes. Entendi, ok. E redação. Ok. Obrigado, vereador Roque.
Vereador Maurício, em discussão. Não havendo discussão, os que concordam com o sinal de positivo aí. Vereador Odir, vereador Roque. Ok, está aprovado o parecer do relator. Não vou discutir. Agora eu vou discutir o projeto 48/2020, de autoria do vereador Odir Nunes, que fixa o subsídio dos vereadores para vigorar na legislatura de 2021-2024. Passo ao relator, vereador Fábio D'Alonso. Libera o som do vereador Fábio. Já tá ok. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Senhor presidente, eu gostaria, eu já estou com o meu parecer pronto, já está no plenário virtual, já de conhecimento dos senhores vereadores, mas até por uma questão de uma solicitação feita pelo vereador Maurício Fernando Peixe, para que nós tivéssemos um parecer técnico da casa, eu pedi a Vossa Excelência que, em respeito a essa solicitação, nós pudéssemos ouvir o doutor Denilson e depois eu faria as minhas considerações acerca do meu parecer político. Obrigado. Eu vou passar ao nosso procurador, doutor Denilson, que possa fazer uma explanação sobre o projeto de autoria do vereador Odir Nunes. Uma palavra, o doutor Denilson. Pois não, senhores. O projeto de lei ordinário proposto pelo vereador Odir Nunes, como os senhores sabem, ele visa fixar o subsídio dos senhores vereadores para que ele tenha vigência a partir da próxima legislatura. E, de acordo com as justificativas apresentadas pelo proponente, a intenção é fixar esses subsídios em um valor a menor do que é observado atualmente, tendo em vista as implicações econômicas, financeiras e sociais que o município, o país e o mundo como um todo vivenciam em decorrência da pandemia de importância internacional, né, de Covid-19. Sobre a competência municipal, nós frisamos bem esse aspecto no nosso parecer, não existe nenhuma dúvida quanto à iniciativa do município para apresentar esse tipo de projeto, especificamente do Poder Legislativo local, que é quem a Constituição Federal outorgou essa incumbência. Então, compete à Câmara fixar o subsídio dos seus membros, respeitado ali um princípio da anualidade, né? Fixa os subsídios para vigência na próxima legislatura, em relação aos próprios membros, e assim como também fixa os subsídios do senhor prefeito, vice-prefeito e secretários. A forma o projeto de lei ordinária, e a dúvida maior a respeito dessa temática diz respeito à iniciativa. E os senhores devem se lembrar, quando nós discutimos o projeto que visava revogar as diárias, então, pagas aos senhores vereadores, nós havíamos citado essa questão, dúvidas sobre como entender, como interpretar os aspectos que dizem respeito à iniciativa, considerando as disposições da nossa lei orgânica e do nosso regimento interno. No nosso regimento interno, à altura do artigo 23, é estabelecida as atribuições da mesa diretora. Dentre essas atribuições, existe a previsão de apresentar o projeto de lei para fixação do subsídio dos senhores vereadores. No entanto, a previsão dessa regra para fixação do subsídio dos vereadores, atrelada às atribuições da mesa diretora, não veio acompanhada de algum advérbio que pudesse salientar que essa competência, essa prerrogativa seria exercida de maneira privativa pela mesa diretora. E foi o que nós citamos quando o projeto sobre as diárias foi discutido pelos senhores vereadores, e nós não nos manifestamos tecnicamente, né? Só externamos essa questão que nós verificamos. No que diz respeito à matéria de iniciativa legislativa, apresentar projetos de lei é uma prerrogativa dos membros do Poder Legislativo. Então, via de regra, se tem que os membros do Poder Legislativo só vão estar impedidos de apresentar o projeto de lei quando a lei expressamente o declarar. E, por exemplo, nesse sentido, nós temos as regras de reserva de iniciativa para o senhor prefeito. Como a Constituição Federal, reproduzida pela nossa lei orgânica, estabeleceu que em determinadas matérias apenas o senhor prefeito poderia apresentar projetos de lei, é que se entende que nesses aspectos específicos, previamente estabelecidos pela legislação, é que os membros do Poder Legislativo não estariam autorizados a apresentar o projeto de lei. Então, como não existe essa mesma previsão em relação a essa temática, afeta as atribuições da mesa diretora,
é que remanesceria essa dúvida sobre a possibilidade de qualquer membro apresentar esse tipo de matéria. Então, no nosso parecer técnico, nós salientamos essas duas possibilidades. Uma orientando que qualquer membro poderia apresentar o projeto de lei respectivo, tendo em vista que o nosso regimento interno, nem a lei orgânica, estabeleceu que isso seria privativo para a mesa diretora, e essa temática ela é uma temática interna corporis, ou seja, cada instituição estabelece como vai ser disciplinado os aspectos internos da Câmara de Vereadores. Ou outra forma de entender seria citar que, a despeito dessa omissão, a intenção do legislador foi chancelar que aquelas atribuições seriam desempenhadas apenas pela mesa diretora. E, de fato, tem atribuições que estão especificadas nos incisos do artigo 23, que apenas a mesa diretora estaria autorizada a chancelar, estaria autorizada a apresentar. Então, o que nós fizemos no nosso parecer foi um exercício de interpretação, daí nos valendo de técnicas e princípios de interpretação. Só um momento, senhores, por favor. Minha esposa estava falando com meu filho ali atrás. Então, senhores, para tentar resumir. Nós vislumbramos duas possibilidades de fazer a interpretação dos incisos do artigo 23, que estabelece as atribuições da mesa diretora. Na primeira corrente, a iniciativa para a apresentação dessa matéria seria concorrente. Então, tanto a mesa diretora quanto os membros do Poder Legislativo poderiam apresentar. E isso por quê? Porque a regra não estabeleceu que aquela atribuição seria privativa da mesa diretora. No Congresso Nacional, por exemplo, no regimento interno da Câmara dos Deputados, essa mesma prerrogativa de fixação do subsídio dos deputados federais, ela vem acompanhada desse advérbio. A regra é salientada por esse advérbio. Então, compete privativamente à mesa diretora apresentar esse tipo de matéria, mas na Câmara dos Deputados houve essa previsão expressa. Essa é uma forma de interpretar a regra. Uma outra forma diz respeito que apenas a mesa diretora poderia apresentar esse tipo de matéria, a despeito da omissão legislativa, considerando as prerrogativas institucionais da mesa diretora, que é se colocar na frente do Poder Legislativo como um órgão de direção superior. Ele estabelece as balizas administrativas e político-administrativas para o Poder Legislativo. Então, se a gente pega, por exemplo, as regras da Constituição Federal, artigo 165, que estabelece que compete ao Poder Executivo apresentar projetos de plano plurianual, lei orçamentária e lei de diretrizes orçamentárias, em que pese não exista também a previsão de que essa prerrogativa é exclusiva, privativa do chefe do Poder Executivo, o Poder Judiciário interpreta que, dadas as prerrogativas institucionais do chefe do Poder Executivo, essas incumbências só podem ser apresentadas por ele. Então, o próprio Poder Legislativo, então, não teria competência para apresentar esse tipo de matéria. Considerando essas duas possibilidades, nós nos filiamos à interpretação que confere mais segurança jurídica e estabilidade à lei que for eventualmente promulgada. Então, assim, nós entendemos que, embora não exista inconstitucionalidade de qualquer membro do Poder Legislativo apresentar o projeto, porque a Constituição Federal não especifica que isso só pode ser apresentado pela mesa diretora, e a Constituição do Estado de Santa Catarina também não fixa essa prerrogativa apenas para a mesa diretora, nós entendemos que, eventualmente, essa questão ela pode ser suscitada em face da lei orgânica e do regimento interno. Então, não existem inconstitucionalidades flagrantes, mas pode ser que exista alguma questão de legalidade que venha a ser suscitada em decorrência das disposições do nosso regimento interno. Então, por uma questão de estabilidade da lei que, eventualmente, possa ser aprovada, nós entendemos que seria melhor, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, que se preferisse a segunda interpretação, ou seja, que apenas a mesa diretora poderia apresentar essa matéria. Mas existem duas correntes de interpretações factíveis. E nós salientamos isso no nosso parecer. Aí eu fico à disposição se algum vereador tiver alguma dúvida. Eu vou passar para o vereador Fábio D'Alonso. Tem um questionamento a fazer, vereador Fábio D'Alonso?
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero, de forma bem pouco até contribuir, porque o doutor Denilson fez com muita, novamente, como sempre, com muita clareza, de uma forma didática e competente, o seu parecer, mas também nos deu essa tranquilidade, e aí peço escusas para discordar do parecer pela rejeição. Já apresentei meu parecer político, já está, como falei, no plenário virtual, e vou me agarrar, vou me balizar na Constituição, que deixa claro, né, essa matéria ela tem admissibilidade, ela é constitucional, inclusive há pareceres do próprio Ministério Público acerca dessa posição. E o regimento interno, como o senhor muito bem falou, ele deixa omisso, né? Ele não, em nenhum momento ele fala que seria uma exclusividade da mesa diretora. Caberia a qualquer parlamentar apresentar, como assim o fez o proponente, o vereador Odir Nunes. Então, diante disso, senhor presidente, eu caminho a Vossa Excelência o parecer favorável ao projeto número 48 e devolvo a palavra a Vossa Excelência para possível apreciação. Vereador Fábio D'Alonso e o proponente, vereador Odir, eu quero aqui fazer, de novo, às vezes as pessoas perguntam, esse tema é um tema complexo. Eu não acho que seja complexo, mas tendo em vista que esse montante é muito significativo, mesmo preso às questões de legalidade, de não poder direcionar os valores, eu insisto, na verdade, em colocar uma emenda no projeto, vereador Fábio D'Alonso, porque eu estava fazendo conta no final de semana, nós estamos aí falando de um montante de 3.900.000. Como o que me trouxe à Câmara foi uma frase, cidade segura com educação, penso eu que mesmo distante da regra geral, que pode haver alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade em relação a direcionar esse recurso, eu insisto e farei aí, peço tanto ao vereador Odir e ao vereador Fábio D'Alonso a possibilidade de discutir esse projeto na segunda-feira, quando minha emenda vai ser lida. Ou se Vossas Excelências não entenderem assim, nós votamos, vou fazer a emenda e volta para cá novamente. Então, com isso acaba levando mais tempo, se nós fizermos pela comissão, aprovando com a emenda que sugiro colocar. Mesmo que haja aí as inconstitucionalidades, eu gostaria muito, ou ilegalidades, na verdade, em relação a essa emenda, mas eu penso que ela é fator importante para esse município e nós direcionamos isso exclusivamente para a matéria na pasta de educação. Essa é a minha posição enquanto presidente. Vereador Odir Nunes. Libera o som para o vereador Odir. Senhor presidente, em primeiro lugar, quero parabenizar o vereador Fábio, relator deste projeto. Quero lhe parabenizar, o vereador Fábio, que já teve o orgulho, a honra em presidir esta casa, inclusive inaugurou esta nossa casa. E também parabenizar o doutor Denilson, porque nós também, quando fizemos o nosso regimento interno e a lei orgânica, não deixamos essa exclusividade à mesa diretora, porque a mesa diretora nem sempre comunga com os ideais de todos os ilustres membros dessa egrégia casa. Portanto, doutor Denilson, cabe a qualquer vereador, porque não é uma exclusividade. E quero lhe parabenizar, vereador Fábio, por Vossa Excelência ter esse entendimento de se buscar economizar os cofres públicos, até porque, vereador Fábio, hoje, por exemplo, eu estou aqui em Piraberaba, mas nós, através da evolução tecnológica que tivemos nesses últimos anos, e principalmente nesses últimos 4 anos, não há mais aquela necessidade de vereador estar se deslocando para lá, para cá, porque hoje você tem as redes sociais que lhe ajudam e lhe facilitam a fazer ou desenvolver um bom trabalho. Então, parabéns, vereador Fábio, parabéns, vereador Denilson. Eu não entendi bem, presidente Richard, a sua emenda, que eu tinha um outro assuntozinho aqui
e acabei não entendendo a emenda de que se trata, a emenda que Vossa Excelência pretende colocar. Vereador Odir, como o montante é significativo, 3.900.000 reais que voltam para o Executivo, mesmo que haja as considerações, eu peço permissão aos demais depois conversar, toda a retórica em relação ao nosso Legislativo, inclusive na plenária, depois defendendo que essa emenda ela deve, mesmo que haja as razões de inconstitucionalidades ou eventuais ilegalidades, eu ainda não sei, eu não tenho que ouvir o parecer dos técnicos, ou nós vamos fazer um parecer nosso, eu penso que esse montante deve estar vinculado à educação, e por isso farei uma emenda. O que pedi para que Vossas Excelências pudessem analisar é, ou nós aguardamos e discutimos essa emenda na segunda-feira, ou quando estiver na comissão de legislação eu farei a emenda de qualquer forma. Essa condição da emenda é irreversível, é o meu pensamento, não estou perguntando aos senhores, estou dizendo que farei a emenda. O que peço para que não atrase a discussão é que nós possamos votar ela na segunda-feira já com a emenda, porque do contrário ela vai com parecer favorável para a comissão de finanças, que é presidida pelo vereador Roque, e aí volta lá da emenda para ler para cá novamente. Então eu penso que ela vai ser lida amanhã no plenário e nós podemos discutir ela ainda nessa comissão na segunda-feira. Esse é o meu pedido a esta comissão. Vereador Maurício Peixa. Libera o som para o vereador Maurício. Senhor presidente, eu não fiz um estudo maior dessa matéria, mas me parece que tem um prazo fixado anterior à eleição para estabelecer o salário para a próxima legislatura. Que isso, no município, é complicado, a gente faz isso, né, com antecedência e todo mundo vai aceitar porque é eleição e todo mundo quer fazer aí um pouco de demagogia, eu diria até, porque é eleição. Se essa proposta fosse igual à Câmara Federal, à Câmara Legislativa, Assembleia Legislativa, Senado, ela é só após as eleições que eles fixam o salário. Quer dizer, é um erro absurdo que foi feito pela legislação federal. Ou se faz para todos antes das eleições, agora a minha dúvida é 6 meses ou 3 meses, ou se faz todos depois. Nós temos que deixar claro que nós estamos estabelecendo um valor para as próximas eleições. Está nas nossas mãos, se formos candidatos ou não, estabelecer. Mas isso não é só para nós. Isso é para quem vem a ser eleito. Então, eu já perguntei para os candidatos do meu partido o que eles achavam. E eu gostaria de ter esse debate, essa discussão, realmente com os partidos políticos, para eles que pudessem ajudar a estabelecer. Porque isso, realmente, a remuneração nossa poderia ser 75% do que ganha um deputado estadual. Nós estaríamos hoje ganhando aí, eu acho que é 18 mil, se não me engano, 17, 18 mil reais. Nós estamos aí em salário de 12.500. O salário do vereador, ele remunera o trabalho do vereador, aquilo que ele faz. Em Joinville, em cidade grande, é diferente de cidade pequena. Joinville, nós temos um trabalho diário, inclusive final de semana. Quem de nós aí tem outro serviço? Quem de nós aí, a não ser aposentado, tem uma outra atividade? Não tem como ter outra atividade em Joinville, né? Eu estou aí há alguns anos como vereador, eu nunca fiquei rico. Se é para entrar na política para ficar rico, ter patrimônio, não entra, né? Isso não aconteceu com alguns, né? E o meu patrimônio que eu tenho hoje é o mesmo que eu tive quando eu entrei na política. Não mudou nada, a não ser o carro que a gente vai atualizando, né? O último carro que eu tive, eu fiquei 7 anos. Então é isso, não fiquei rico, ao contrário de alguns que ficaram ricos na política, né? Então, eu tenho a minha visão. Não sei se eu vou ser candidato ainda a vereador ou não, prefeito ou vice, mas isso é uma remuneração daquilo que é o nosso trabalho e o trabalho diário, inclusive sábado e domingo. Se alguém achar que não merece isso, não seja vereador, né? Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: não é estabelecido 3 ou 6 meses antes das eleições? Eu realmente não vi isso. Obrigado. Ok, já lhe passo. O vereador Fábio D'Alonso tem um questionamento, depois passa ao doutor Denilson, talvez para esclarecer a dúvida do vereador Maurício Peixe. Vereador Fábio D'Alonso, libera o som para o vereador Fábio.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu até em consideração que tenho ao vereador Maurício Fernando Peixe, e ele tem também essa posição sempre muito reta, né, muito clara, muito objetiva. Então, quando Vossa Excelência ali comentou um ar até de demagogia, quero dizer que eu fui, nesse meu parecer, de forma técnica. Até peço depois o corpo técnico jurídico, se não houver um entendimento nesse sentido, que dessa minha posição, se não há um embasamento jurídico, que pediria, por gentileza, do doutor Denilson que se manifestasse. Então, eu sei que Vossa Excelência não falou, não direcionou para mim essa fala, mas quero deixar claro, inclusive aproveitar aqui né, repetir que fui de um viés técnico discutindo a admissibilidade. Nós temos ainda outras etapas, a comissão de finanças, o próprio plenário da casa, né, que é uma outra instância, e se o projeto andar, teremos a oportunidade de aprofundar mais no mérito, como Vossa Excelência fez neste momento. Mas aproveito aqui o ensejo e digo que também, né, no quesito economicidade, diferente de outros, eu posso dizer com muita tranquilidade que, quando presidi a casa, cortei, Vossa Excelência, com o seu voto, o vereador Maurício Fernando Peixe, com o seu voto, cortamos 50% dos cargos comissionados da casa. Quando presidi a casa, quebrei um paradigma que até hoje nenhum outro presidente assim o fez. Coloquei como diretor-geral um funcionário de carreira, e isso, e cito aqui o nome, o doutor Luiz Cláudio Buber, que pela condição, o tempo de serviço dele à época, o salário dele representava muito pouco como cargo comissionado. Só ali nós tivemos uma economia de quase R$200 mil, quando este foi vereador. Quando nós fomos vereador, o seu voto, vereador Maurício Fernando Peixe, nós tínhamos a prerrogativa de aumentar para 25 vereadores. Nós decidimos em 19 vereadores. Quando nós presidimos a Câmara de Vereadores, a legislação ela faculta a este poder, no caso do município de Joinville, com mais de 500 mil habitantes, chegarmos a 70% do que ganha um deputado estadual. Nós, com o meu voto, com o seu voto, com o vereador Odir Nunes, se eu não me engano também, nós decidimos abaixo do que ganha hoje uma Câmara de Vereadores no porte da cidade de Joinville. Dou aqui como exemplo algumas cidades que têm 1/3 da população de Joinville, praticamente ganha o mesmo subsídio que ganha o vereador de Joinville. Para finalizar, senhor presidente, e até em tom de desabafo também, falo aqui com muita tranquilidade, quando hoje o vereador não possui mais veículo, mas a questão, na legislatura passada, este vereador e o vereador Jânio Schroeder abrimos mão do carro da Câmara durante os 4 anos. Então, a marca de corte, de economia, de zelo pelo dinheiro público, este vereador carrega não na palavra, mas sim em atos que realizei quando principalmente presidi esta casa legislativa. Então, era isso, só, presidente, o desabafo. Repito aqui, o vereador Maurício, eu sei, só para deixar registrado, que essa carapuça não me serve, mas sei que o endereço que o senhor fez essa observação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio D'Alonso. Só que o doutor Denilson talvez possa responder ali ao questionamento do vereador Maurício Peixe, um questionamento bastante interessante, que é o prazo, né? Se é a eleição, é dia 31 de dezembro. Se Vossa Excelência pudesse nos... Claro, senhores. Então, na pesquisa que eu fiz a respeito disso, a Constituição Federal ela estabelece a obrigação para que o Poder Legislativo fixe o subsídio de seus membros, mas não chancela um prazo. Ela estabelece a anualidade, ou seja, fixa para a legislatura seguinte, mas não deixa muito claro quando é que deve acontecer o momento em que isso deve ser fixado de fato, né? Então, na omissão de várias legislações, eu vi que o Poder Judiciário ele estabeleceu isso em homenagem ao princípio da moralidade, que essa fixação acontecesse antes do período das eleições, sob pena de, eventualmente, os legisladores legislarem em causa própria, quando já cientes do resultado das eleições, poderiam, então, chancelar os próprios subsídios, né? Então, assim, diante das omissões, de maneira geral, estabeleceu-se que essa fixação deveria acontecer antes do período das eleições. Mas, diante dessa omissão, várias constituições estaduais e leis orgânicas começaram, então, a estabelecer um prazo fixo, né?
E, além disso, também existem as previsões da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala sobre a impossibilidade de aumentar as despesas com o pessoal nos últimos 6 meses antes do término da legislatura, para que se evite que governos deixem dívidas muito elevadas para os próximos governos. É uma previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estou falando isso porque essa interpretação ela também foi incluída no bojo das discussões no que diz respeito à fixação do subsídio dos membros do Poder Legislativo. Pois bem, a nossa lei orgânica e o regimento interno eles são silentes quanto ao prazo, mas existe uma previsão na Constituição do Estado de Santa Catarina, artigo 111, inciso 7º, salvo engano, que estabelece que a fixação do subsídio dos vereadores deve acontecer 6 meses antes do final da legislatura. Então, o prazo para que isso aconteça, tendo em vista a disposição da Constituição Estadual de Santa Catarina, e aí realmente eu procurei outras disposições e encontrei apenas essa da nossa Constituição do Estado, nós teríamos o prazo de 6 meses contado o final da legislatura em curso para fixar esse subsídio. Caso essa fixação não aconteça, daí eu vi que existem orientações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina que estabelece o seguinte, que quando o Poder Legislativo não estabelece qual vai ser o subsídio da próxima legislatura, continuam vigentes os subsídios que vigeram durante a legislatura terminada, a legislatura anterior. Então, assim, as considerações que eu vi a respeito do prazo, e mesmo sobre os valores que dizem respeito a esse assunto, seriam essas. Ok. Obrigado, doutor Denilson, pela exposição. Acho que respondeu o questionamento do vereador Maurício Peixe. Eu continuo com a mesma posição em relação à minha emenda. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse compreender e que nós pudéssemos votar na segunda-feira com uma emenda sob pena de ir lá para a Comissão de Finanças e aí receber a emenda e aí ter que retornar para a nossa comissão. Por isso, vai ser lida provavelmente amanhã no plenário e nós discutimos na próxima segunda-feira com a emenda. Vereador Roque Matei. Eu gostaria de me manifestar em relação a essa matéria, dizendo que, primeiro, vereador Richard, eu imagino que se nós vamos reduzir aqui os subsídios, eu concordo com você, né, para que a gente possa, de repente, pensar numa forma de dar um encaminhamento para esse recurso, esse subsídio, que vai deixar de vir para os gabinetes dos vereadores, que, como o Maurício Peixe colocou ali, isso também, Maurício Peixe, eu vejo que você tem experiência nas legislaturas, e é importante, né, ouvir as pessoas mais experientes, dizer que hoje o vereador, e eu estou aqui há 2 anos, sei do quanto nós usamos, né, o nosso tempo em benefício da comunidade, muitas vezes virando final de semana, enfim. Então, não é por isso que eu não vou votar favorável também, né? Só estou colocando aqui a caminhada como é árdua também nesse trabalho do Legislativo. Mas, ao mesmo tempo, se nós vamos reduzir aqui, e nós temos tantas dificuldades, vereador Richard, em algumas áreas, saúde, educação, infraestrutura, enfim, que esse recurso a gente possa dar um encaminhamento também, né? Diferente, se nós reduzirmos o subsídio oficialmente, ele vai para o executivo e o executivo utiliza onde ele bem entender. No executivo atual, até a gente tem aí uma caminhada já, mas a gente não prevê quais são os próximos prefeitos daqui a 10, 20, 30 anos. Então, nós temos que olhar essa questão também e garantir a perenidade das nossas boas intenções aqui. Então, parabéns aí por essa proposta, acho importante e gostaria aí justamente de partilhar aí dessa questão da tua emenda, né? Então, conta com a gente nessa caminhada. Dizer que esse tempo que nós estamos aqui, sabemos o tempo que o salário, né, isso é bom colocar como história aqui, não foi reajustado, o tempo que não se fez atrelar a nenhuma outra instância, né, a deputados, enfim. Acho que a Câmara está seguindo um bom caminho e nós não podemos perder esse rumo. É isso que eu gostaria de deixar aqui como fala também. Eu acho que o momento é importante, é um momento de tomar decisões
e que essas decisões sejam bem pensadas, porque elas vão continuar daqui para frente, elas não vão ficar alguns meses, vai ser para sempre, né? E nós só vamos mudar numa próxima mudança de lei lá na frente. Então, é isso que nós temos que pensar, beleza? Obrigado. Obrigado, vereador Otto Matei. De qualquer forma, eu quero ser bastante democrático aqui, deliberar para que a gente possa fazer a discussão já com a emenda na próxima segunda-feira. Tudo para não prejudicar o prazo aí que expôs aqui o doutor Denilson, dia 31. Ok? Coloco aqui em discussão o meu pedido para que nós possamos discutir na próxima segunda, os que concordam com o sinal de positivo aí. Ok. Está aprovado, discutimos na próxima segunda-feira. Nós temos agora o projeto que aqui eu vou passar a palavra já para o doutor Denilson, porque são 106 emendas, e essas emendas elas são todas de caráter redacional. Então, o projeto de lei, deixa eu só localizar aqui. Vamos lá. Projeto de lei complementar número 61/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável no município de Joinville, instituído pela Lei Complementar número 261, de 28 de fevereiro de 2008. Nós temos uma emenda que fez o vereador Maurício Peixe, estamos aguardando também o parecer lá do Conselho das Cidades. Vou passar a palavra ao doutor Denilson, que fez isso de uma maneira bastante sistemática e dentro de um tempo que, julgo eu, um grande sacrifício, inclusive pessoal, para que nós pudéssemos cumprir aí essa pauta aí, mesmo atrasada, que era para nós ter feito no ano passado, não conseguimos, mas aí em tempo estamos já na fase final para seguir para as comissões, para a próxima comissão, Comissão de Urbanismo. Doutor Denilson, vou lhe passar a palavra, depois eu passo a palavra aos demais. São 106 emendas. Vereador, quem sabe, né, doutor Denilson? Futuro vereador aí. Doutor Denilson, com a palavra. Pois não, senhores. Nós disponibilizamos o nosso parecer no site da Câmara de Vereadores. Os senhores já devem ter visto, no site oficial da Câmara existe um banner chamado Acompanhe o Plano Diretor de Joinville. E a partir desse link, a pessoa ela é remanejada para um site mantido pela Câmara de Vereadores, onde são relacionados todos os documentos que foram produzidos no curso das discussões afetas ao plano diretor. Tanto nos instantes em que ele tramitava uma minuta de projeto ainda, né, tramitava no âmbito do Poder Executivo, quando desde o instante que ele aportou na Câmara de Vereadores e todos os documentos que foram gerados, né, como consequência das discussões que passaram a se dar pelo Legislativo Municipal. Então, nesse sítio eletrônico, nós veiculamos o nosso parecer para que todos os membros do Poder Legislativo possam acompanhar. Nós elaboramos, basicamente, um parecer técnico e um anexo 1, que nós chamamos de quadro comparativo, para estabelecer uma comparação entre as alterações pretendidas pelo projeto de lei complementar de revisão do plano diretor, contrastado com o plano diretor vigente. Então, nós sinalizamos, destacamos todas essas alterações e, ao longo dos 136 artigos, salvo engano, nós então nós apresentamos recomendações para as próximas comissões, bem como sugestões pontualmente, né, para cada um dos dispositivos, sugestões para alteração, com vistas a adequar as manifestações que nós apresentamos no nosso parecer técnico. Eu, para ser sincero, eu gostaria de ter tido a oportunidade de preparar uma espécie de apresentação para expor aos senhores todas as nossas considerações, e aí visualmente, né, para que todos pudessem ter uma exata visão e compreensão do que eu apenas estou discorrendo por meio de palavras. Nas 106 emendas que nós sugerimos, todas são apenas sugestões, né? E o nosso parecer técnico ele tem caráter meramente enunciativo, os senhores sabem, então tudo não passa de meras sugestões. Mas existem questões afetas à redação do projeto, que nós apresentamos com vistas a aperfeiçoar, sem grandes implicações para a norma, para o direito que ele visa instituir. E houve outras sugestões, estas sim,
bastante impacto e implicações em termos de normas que constam do corpo do projeto. Daí, considerando vários aspectos, né? Nós analisamos o plano diretor sob vários pontos de vista diferentes, levando em consideração a Constituição Federal, a Constituição Estadual, as formalidades que são determinações de várias leis estaduais, o próprio Estatuto da Cidade. Mas, se fosse possível, vereador Richard, eu gostaria de... Assim, eu sei que já demoramos bastante até chegar a esse ponto, mas, se fosse possível, eu gostaria que nós deixássemos essa discussão para uma próxima oportunidade, para que eu pudesse, então, apresentar um material para ficar mais facilmente distinguível todas as sugestões que nós fizemos. Porque o trabalho ele foi muito extenso, e para que eu consiga discorrer melhor a respeito deles, eu percebo que seria necessário ter um material de apoio, que eu não tive tempo ainda de elaborar, considerando as discussões dessa semana, né? Na semana anterior, eu me ative à solicitação dos senhores vereadores para que eu pudesse concluir o estudo do projeto de lei ordinária 48 de 2020, que foi discutido. Se fosse possível, né? Eu penso que é assim, doutor Denilson, até porque eu já imprimi ele, a doutora Jordana já o imprimiu, já está com as considerações que Vossa Senhoria fez em relação às emendas, está tudo sublinhado aqui, conseguimos acompanhar. Mas para que haja aí, dentro do princípio da democracia, que todos nós possamos, o vereador Odílio, o vereador Roque, o vereador Fábio D'Alonso, o vereador Maurício Peixa, principalmente o vereador Odílio e o vereador Maurício já têm bastante experiência aí na Câmara, o vereador Fábio também, né? Que a gente possa, nas eventuais sugestões, e discutir aí com bastante conhecimento, com as suas ponderações aí em relação às emendas. Então, a gente pode marcar, talvez, penso eu que na segunda-feira, começamos, se Vossas Excelências assim entendeu, a gente pode discutir isso, mas começamos às 14 horas, na segunda-feira que vem, se não tiver nenhum problema, o vereador Odílio já deu o sinal de positivo. Acho que é um tema bastante complexo, o vereador Maurício também deu positivo, o vereador Roque também. Então, eu penso que nós, né, se Vossas Excelências assim entender, eu coloco aqui em discussão para que nós possamos discutir às 14 horas do dia, que dia que é a segunda-feira que vem, dia 29, no dia 29, nesse plenário, nessa forma virtual, já com todas as exposições que vai fazer o doutor Denilson, e nós possamos acompanhar já as vossas assessorias também, já pedir para imprimir, e nós ir acompanhando aqui os pareceres, as emendas que fez o doutor Denilson. Ok? Coloco em discussão. Não havendo discussão, os que concordam, um sinal de positivo aí. Vereador Odir? Vereador Maurício? Ok. Vereador Fábio? Então tá. Está aprovado. Nós discutimos na próxima segunda-feira. Deixo a palavra aberta aos senhores vereadores. Não havendo mais nada a discutir. Só preciso fazer uma quebra de interstício aqui, que é o projeto 1/2020. Desculpa, a emenda modificativa 1/2020 para que suba ao plenário hoje ainda. Tem discussão? Não havendo discussão, os que concordam? Ok? Ok, está aprovado. Obrigado, vereador Odir. Não havendo mais nada a discutir, se os senhores vereadores querem fazer alguma colocação, não havendo mais nada a discutir, está encerrada a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Obrigado a todos. Pedi para o João abrir duas.